Abra a tua Bíblia aí, por favor, para a gente falar sobre esse tema, coisas de Deus e coisas do homem, ou dos homens. Uma expressão que saiu dos lábios de Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo de número 33. Mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor, nestes versículos anteriores aí, do 31 até o versículo 1 do capítulo 9. Mas o versículo que quero destacar para falarmos sobre coisas de Deus e coisas dos homens, é este de Marcos 8, 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Deixa a tua Bíblia aberta aí, para que nós possamos olhar para o contexto desse texto e ver aqui do que estava se tratando. Jesus chamou-nos a atenção sobre uma prática, sobre um princípio, que é a prática do inimigo de cuidar dos interesses, das coisas dos homens. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui olhando para esse texto, e ele vem em uma sequência, depois que o apóstolo Pedro foi muito elogiado por Jesus no parágrafo anterior, quando Pedro então declara quem era Jesus. Se você for olhar aí no capítulo 8 de Marcos, você vai encontrar, antes do versículo de número 31, Pedro respondendo à pergunta de Jesus, o que eles criam sobre Jesus. Pedro então disse que Cristo era o filho de Davi, e Pedro então é elogiado por Jesus. Ele fala: muito bem, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou. Isso Jesus fala no capítulo 17, ou melhor, no capítulo 17, no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus elogia. Aqui, Jesus apenas pede para Pedro não falar nada para ninguém. Aí, a partir do versículo de número 31, em cima desta afirmação, em cima dessa declaração de Pedro de quem era Jesus, Jesus então começa a mostrar as coisas de Deus para nós. E as coisas de Deus começam exatamente com essa expressão do versículo de número 31. Então ele começou a ensiná-los. Queridos, há uma revelação no Antigo Testamento que engloba tudo o que aconteceu com o povo de Israel em um versículo, Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece porque está faltando conhecimento. Quando Jesus veio, o alvo de Jesus era ensinar, para que as pessoas aprendessem exatamente qual era o propósito de Deus. E o ensino de Jesus ali estava literalmente atrelado o que é a coisa de Deus para nós. Então Jesus afirma no versículo de número 31 o seu ensino. Ele vai dar ênfase ao que precisávamos conhecer e saber ali os seus discípulos. A Bíblia então diz: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas, e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Essa era o alvo de Jesus, ensinar, deixar bem claro para nós o propósito de Deus na vida de Jesus. É interessante, queridos, que Jesus vai preparando o coração dos discípulos, mas quando chegava nessa parte da ressurreição, parece que eles não ouviam, eles não entendiam. Eu estava olhando para isso. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 34, Lucas afirma exatamente isso, que quando Jesus falava sobre essa questão de que ele ia ressuscitar dos mortos,
depois de 3 dias, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, os discípulos não entenderam nada disso. Lucas 18:34. O significado dessas palavras. Por isso é que eles ficavam muito tristes. Por isso é que eles, quando Jesus dizia isso, eles não entendiam essa parte. É impressionante como nós somos pessoas privilegiadas, porque hoje nós já somos consequências do ensino que Jesus liberou e da concretização do seu ensino. Você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, se você está aqui e nos acompanha pela internet, eu duvido, possa ser que tenha alguém que não crê nisso, mas você é uma pessoa que crê que Jesus, depois de morto 3 dias, ressuscitou e foi à direita, assunto ao Pai, está sentado à direita do Pai, como um advogado intercedendo por nós. Mas os seus discípulos, a Bíblia diz que eles não entendiam isso. Eles não entendiam que aquilo era coisa de Deus, que Deus precisava, Jesus precisava passar por aquela experiência de ser o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, e por ser o Cordeiro de Deus, ele tinha que ser sacrificado, o seu sangue vertido por nós na cruz, descido às sepulturas, ilustrar o sinal de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois ao 3º dia ressuscitar, vencendo a morte e nos trazendo a salvação, amém? Vamos aplaudi-lo por isso, para vocês ficarem um pouco mais atentos. É coisa de Deus isso, irmãos. É coisa de Deus deixar bem claro, de que quando é preciso, Ele vai te dar um tratamento de choque. Olha o que aconteceu com Pedro. Gente, tadinho do Pedro. Ele tinha sido elogiado por Jesus, e Pedro então estava supondo assim, olha, como ele não entendia isso, ele caiu na besteira de querer evidenciar o que são coisas dos homens. A Bíblia diz assim, ó, então Pedro, olhe para o versículo de número 32, ele falou claramente a esse respeito, então, a respeito do que? Da sua morte, da sua crucificação e da sua ressurreição, que é o ensino básico para que o povo não pereça, que é o ensino básico para que o indivíduo tenha a sua vida transformada. Aí a Bíblia diz, ele falou claramente a esse respeito, então, olha, tadinho do Pedro, irmãos, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha, é por isso que é coisa de Deus, quando nós estamos fazendo algo totalmente fora dos propósitos de Deus, e no nosso coração, a gente quer fazer o certo, Deus faz parte das coisas de Deus, te chamar a atenção, para aí, não é assim não, coisa de Deus, nos alertar, foi o que aconteceu com Pedro. Logo que Pedro dá essa aí, de querer repreender Jesus, e eu quero entrar em detalhes melhores sobre essa intenção de Pedro, partiu de Deus mesmo chegar para Pedro, e dar um tratamento de choque, e chamá-lo da pior expressão possível, que um discípulo de Jesus poderia ouvir, irmãos. Literalmente, Jesus chamou Pedro de Satanás. Adolescentes que estavam ontem no encontro tinham, o que quer dizer Satanás? Adversário. Vamos para aplaudir olha bem aí, eu falei ontem para eles isso, gente, literalmente, Jesus falou assim, você é o meu adversário, você é Satanás agora, e aí que Jesus então faz uma revelação, olha, e começa, e trata com Pedro, chama Pedro de Satanás, e se dirige a Satanás, ele se dirige a Satanás, quando ele diz assim, olha, você não cuida das coisas de Deus, você cuida das coisas dos homens. Então é coisa de Deus te confrontar, é coisa de Deus trazer um tratamento de choque. Sabe o que é mais coisa de Deus? Dar ao ser humano o direito de escolha. Olhe para o texto comigo, por favor, queridos.
Depois que Pedro é exortado por Jesus nessas expressões, Jesus vai dizer assim, a Bíblia vai dizer assim, versículo de número 34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser, é coisa de Deus te dar a opção, se você quer ou não, sabe, Deus não força ninguém, ninguém é um autômato ou um robô na mão de Deus, comandado por um controle remoto, e esse controle remoto, alguns acham que é o Espírito Santo de Deus, não, mesmo fazendo em nós morada com o Espírito Santo de Deus, Deus sempre vai te dar a oportunidade, a liberdade para você decidir se você quer ou não. Então, parte de Deus, é coisa de Deus, oportunizar ao ser humano a capacidade de ter o direito de escolha, se alguém quiser vir após mim. Agora você quer? Então tá, é coisa de Deus, deixar bem claro que há um preço a pagar. O preço a pagar é negar a si mesmo, o preço a pagar é tomar a sua cruz, o preço a pagar é tomar uma decisão em seguir a Jesus. É interessante, irmãos, que esse negar a si mesmo não é se anular, é negar tudo aquilo que te afasta do plano, do propósito de Deus para a sua vida. E é interessante que quando eu quando eu decido, quando eu escolho ir após Jesus, Ele mesmo me capacita a negar a mim mesmo, Ele mesmo me dá força para carregar a minha cruz, Ele mesmo me dá força para então aprender que é coisa de Deus, no projeto de Deus, eu perco para ganhar. Olha o que a Bíblia diz, olha que coisa maravilhosa, você olha aí para o versículo de número 35, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perderá. Tem algumas Bíblias que falam, quem quiser salvar a sua alma, a perderá. É coisa de Deus deixar você diante desse princípio, de que você vai perder para você ganhar. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas, quem perder a própria vida por minha causa, pelo amor do Evangelho, se salvará. A sua vida será salva. É impressionante isso, não é? É coisa de Deus deixar bem claro que os valores mundanos é totalmente contrário à sua vontade. Sabe por quê? Porque você tem um valor tão imensurável, e é então interessante, irmãos, que Jesus não faz a distinção daqueles que haveriam de condená-lo. Você vê no começo, quando ele está ensinando, os homens, as autoridades que conheciam a palavra, que dirigiam o povo, aquele povo ia negar Jesus. Mas Jesus aqui então vai dizer de que há um valor tão grande dentro de você, de que o dinheiro do mundo inteiro não pode pagar o valor que tem dentro de você. Sabe o que é? A sua alma. Gente, não tem preço mensurável na contabilidade humana que venha chegar perto do valor de uma alma. Olha o que Jesus disse. Jesus então deixa bem claro que é coisa de Deus revelar o valor que você tem. Olha o versículo de número 35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou então aqui na NVI, e perder a sua vida? O que pode dar o homem em troca da sua vida? Não tem valor, não é mensurável. A sua vida vale mais que o mundo inteiro. Pois
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, olha, e perder a sua vida? Irmãos, pessoas têm preços aqui, não é? Nós nos admiramos com os preços dos jogadores, o quanto um jogador é comprado, o quanto, me admiro quando você vai para o submundo da política e as informações que recebo, de quanto um indivíduo precisa gastar para ser um mero vereador da nossa cidade, se quiser ganhar. Eu falei assim, puxa vida. Então o mundo tem os valores, as pessoas são compradas, mas quando se trata do valor da sua alma, o mundo inteiro não paga pela sua alma. Isso é demais, irmãos. Isso é uma coisa, é coisa de Deus te deixar diante dessa preciosidade que é você. E Jesus continua dizendo, é coisa de Deus também te alertar sobre o prejuízo de você não querer, de você usar a sua liberdade para não querer seguir após Jesus. Qual que é o prejuízo? É o prejuízo de algo muito comum que acontece com todos. Sabe o que Jesus causa em algumas pessoas? Em algumas pessoas Jesus causa muita fome, Jesus causa muita sede, mas num bom número de pessoas Jesus causa vergonha. As pessoas têm vergonha, as pessoas, e olha como é coisa de Deus nos alertar sobre isso. Olhe para a Bíblia, no versículo de número 38, se alguém se envergonhar de mim, olha o risco, o prejuízo da vergonha, o prejuízo de usarmos a nossa liberdade, irmãos, não para seguir Jesus, o prejuízo de não querermos perder para ganhar, o prejuízo de não dar valor para aquilo que Deus deu mais valor sobre a face da terra, que é a minha vida, que é a minha alma. O prejuízo é você entrar com esse sentimento mesquinho de se envergonhar diante de Jesus. Olha o que acontece. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nessa geração, adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Irmãos, olha o risco, é coisa de Deus nos alertar isso. E quais são as coisas dos homens? Eu estava olhando aqui, irmãos, coisas do homem, ir para o mais fácil, a gente gosta de moleza, a gente gosta de palitar o dente com minhoca, não esquece isso, muito nojento. A gente gosta do que é mais fácil, a gente gosta dos atalhos. Por isso é que Pedro, queridos, por isso é que Pedro estava ali falando para Jesus, Jesus, que história é essa de ir para Jerusalém? Que história é essa das autoridades te entregar, te crucificar? Não, vamos ficar por aqui mesmo. Então parte do homem não querer enfrentar o que é coisa de Deus, a necessidade que Jesus tinha que passar, por ele passou para que hoje eu tivesse a minha salvação. Então é coisa do homem querer o que dói menos, o que é mais fácil. Por isso é que Pedro estava querendo evitar aquilo. É coisa do homem ter Satanás ao seu serviço, porque parte de Satanás a disposição de fazer o que o homem quer que seja feito. Irmãos, eu tenho uma percepção sobre o inimigo, que o inimigo é uma espécie de um serviçal nosso. Sabe aquele pessoa que trabalha na sua casa faz um monte de tempo e quem manda na casa é ela? Acho que algumas das pessoas têm empregados assim, pessoas têm, o indivíduo, é ele que manda. O inimigo, na minha percepção, é um indivíduo desse, porque ele cuida das coisas da gente, ele quer te atender, ele quer te atender, ele quer que você não concorde com o preço a pagar, por querer ser um seguidor de Jesus. O inimigo coloca dentro de nós que a gente tem que ganhar sempre, mas a Bíblia diz que quem pensa que ganha sempre vai perder, porque que adianta você ganhar sempre e perder o seu principal? É coisa do inimigo deixar você diante da possibilidade que você pode ganhar o mundo, mas ele esconde que você pode perder a sua alma.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que Ele cega o entendimento para que Ele possa continuar te servindo. Daí, gente, é porque muita gente não entende e fica até chateado de ver as pessoas se dando bem sem Deus, as pessoas usando de meios escusos sem Deus, ou as pessoas sendo competentes mesmo e honestamente prosperando sem Deus. Eu tenho um alerta que eu sempre falo isso: você pode se dar muito bem aqui sem Jesus, você pode viver muito bem sem Jesus, mas não morra sem Ele, não morra, porque esta vida aqui está pautada por uma coisa chamada competência. A vida dos seres humanos está pautada por uma coisa chamada sorte e azar. A vida do ser humano tem alguns rudimentos que tem a ver mais com o esforço, com o trabalho, mas a nossa vida não é só aqui, irmãos. Um dia eu vou morrer e um dia eu vou prestar conta do que fiz com a minha vida aqui. Por isso é que Satanás, que fica tentando fazer tudo o que você gosta, ele tira os olhos, ele tira a sua preocupação, então vai fazer você ganhar, você tem que ganhar. A tua família está sendo destruída, mas você tem que ganhar. A tua saúde está sendo destruída, mas você tem que ganhar. Aí a Bíblia vem: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o que é mais principal, que é a sua vida? É coisa de Deus esconder, de disfarçar, ou melhor, é coisa do homem disfarçar a minha vergonha com Jesus. Você não fala para ninguém quem é Jesus na sua vida. Você não fala para ninguém na sua escola que Jesus é o seu Senhor. Você não fala para ninguém no seu serviço que Jesus é o seu Senhor. É coisa do homem ter vergonha disso. Ter vergonha de Jesus. Por isso, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês. Quando Deus nos coloca diante do seu ensino, mostrando o que é coisa dele e o que é coisa nossa, preste bem atenção nisso, porque Deus tem um reforço para nós. As lutas, as aflições, as batalhas daqueles que decidiram, usaram sua liberdade, usaram o seu direito de escolha para seguir após Jesus, que nem a proposta do versículo que nós lemos aqui. Ao final de todo o deserto tem a terra prometida. Ao final de toda noite com lágrimas vem alegria pela manhã. Ao final de tudo que você batalha, tem a promessa de que você vai ser muito mais que vencedor. Por isso é que quando os discípulos, por que os discípulos ficavam chateados? Porque Jesus falava do preço que ele tinha que pagar, mas eles não entendiam a vitória. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Sabe o ensino que Jesus está passando para nós? É que eu vou lutar, eu vou enfrentar dificuldade, mas ao final eu vou vencer. Para concluir, olha só o primeiro versículo do capítulo 9. Era o privilégio de alguns, mas isso é que Deus tem para todos nós. Versículo 1 do capítulo 9. E lhes disse: garanto que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Depois de ter falado tudo aquilo, depois de ter preparado os discípulos para o pior, depois dele não estar sendo entendido, ele falou assim: ó, mas segura a tua onda, porque no final você vai vencer. Essa profecia, irmão, se cumpriu logo depois ali. Se eu fosse continuar pregando aqui, eu ia mostrar para vocês que o próximo versículo já vai dizer, ver essa profecia se cumprindo na vida de Pedro, Tiago e João.
Mas o que eu quero dizer para vocês é que o ensino de Jesus é de que nós temos que aprender com esse Cristo, que pagou o preço para que eu hoje pudesse pagar o meu preço, para que eu hoje pudesse ter força para carregar a minha cruz, para que hoje eu pudesse ter força para não me prender às coisas dos homens, para que eu pudesse ter força para não ter vergonha desse Cristo. E para isso tem recompensa, e a recompensa é, agora, o final do texto é alguns, mas depois Jesus liberou isso para todos, para todos.